às vezes, ainda que pareça, nós não estamos nas mãos de homens, nós estamos nas mãos do Senhor. Isso deveria causar em nós uma tranquilidade, porque às vezes até parece que nós estamos nas mãos dos homens, às vezes até parece que nós dependemos de algo parecido, e fato é que que bom que isso é uma realidade, de que nós estamos nas mãos de Deus. E esse livro do livro de Jó, ele nos mostra isso muito claro, sabe? Muito claro na mão de quem nós estamos. De que toda a história, ou todo o universo, ou toda a nossa história, e a história de todo o universo está nas mãos de Deus. E o livro de Jó nos mostra isso muito claro. E Jó capítulo 1, vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Do versículo 8 ao versículo 12. E tendo essa consciência, irmãos, de que a nossa vida e a história, não só da nossa vida, mas de todo o universo, está nas mãos de Deus, nós podemos sim reclinar a nossa cabeça e dormir tranquilo. Podemos ficar em paz em saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. E algumas coisas, não só nesse texto que nós vamos ler aqui, desses 4 versículos, mas algumas coisas, na verdade esses 5 versículos, algumas coisas em relação à vida de Jó me chamam muita atenção. E são essas coisas justamente que eu quero compartilhar com vocês. Espero também que Deus ministre no nosso coração e fale conosco de alguns pontos essenciais e extraordinários na vida de Jó. Jó é um livro de várias perguntas, e muitas perguntas e poucas respostas. Muito mais pergunta do que resposta. Versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: Tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e ele se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Versículo 10. Tu não fizestes uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Tu abençoastes o trabalho de suas mãos e as suas posses aumentam na terra dia após dia. Mas estende então a sua mão agora e toca tudo que ele tem, e com isso ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estende as tuas mãos. E então Satanás se foi da presença do Senhor. Gente, durante a ministração, tenha isso na sua cabeça, tá bom? O finalzinho desse versículo 12: E Satanás se foi da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos uma vez mais orar e render ao Senhor graça, louvor e adoração, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade e privilégio que nós temos de estar aqui hoje para poder celebrar o Teu nome, Pai. Como o Senhor pelo menos falou comigo durante essa ministração, Pai, porque vai chegar um dia que toda essa dor, que todo esse sofrimento, que toda essa angústia terá um fim. Terá um dia, como diz aquele cântico, que será um dia que será para todos sempre. Deus, e que o nosso coração almeje esse dia, porque nós nunca vivemos na terra algo semelhante àquele dia que nunca terá fim, Pai. Nós nunca vivemos e nunca viveremos na terra coisas semelhantes àquilo que nós iremos viver naquele dia que não terá mais fim. Então, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração volte a palpitar mais forte, que a chama do nosso coração, Pai, coração não dizendo não como carne, mas o centro das emoções da nossa vida, ela possa voltar a saltar, e que chamas venham sair do nosso coração uma vez mais pela Tua presença, Pai. Porque todas as vezes que saímos da Tua presença,
fazemos e temos comportamentos, ó Pai, semelhantes a esse comportamento que Satanás teve diante de Deus. Meu Deus, comportamentos de acusações. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos a sede dia após dia, Pai, de estar diante da Tua presença e buscar a Tua face como nunca, buscar a Tua presença como nunca antes buscamos, ó Pai. Faz isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Assentando, se você puder, dar um salve de palmas, que exalte, que glorifique o nome do Senhor. Queridos, o livro de Salmos, ele é composto de 42 capítulos. O livro de Salmos tem 42 capítulos. O livro de Salmos tem mais de 10 mil palavras. O livro de Salmos tem, em média, 329 perguntas. E dessas 329 perguntas, há somente 12 respostas dessas perguntas. Uma certa feita, um homem fez uma pergunta para um mestre, perguntando para o mestre o seguinte: qual é o sentido da vida? E o mestre responde para aquele rapaz dizendo: não é uma boa pergunta essa? Ele disse: sim. Então por que encontrar a resposta? Porque um dia que encontrar a resposta, perde o encanto da pergunta. Porque a pergunta, ele elabora, ou ele desperta em nós várias outras perguntas, desperta em nós grandes outros interesses. E uma vez mais que nós encontramos a resposta da pergunta, a pergunta já não tem mais sentido e mais valor como ela tinha antes de encontrar a resposta. A pergunta, ela desperta em nós desejos, a pergunta desperta em nós encantos, a pergunta desperta em nós outras perguntas. E uma vez que nós encontramos a resposta dela, ela perde, parece o seu encanto, parece o seu valor. E o livro de Jó faz 329 perguntas. Perguntas elas que Jó na sua época não teve resposta. E não só Jó não teve a resposta das suas perguntas, como também hoje nós não temos a resposta da maioria das perguntas que Jó fez. E dessas perguntas há apenas 12 respostas dessas perguntas. Outras elas ainda continuam no ar. Outras elas ainda continuam elaborando inúmeras outras perguntas em cima de outras perguntas, ao ponto de um tempo atrás eu vi um programa de televisão dizer o que gera o mundo não são as respostas, são as perguntas. Perguntas às quais eu e você, sem dúvida nenhuma, ao chegar no céu, nós queremos encontrar a resposta de várias perguntas que nós temos, e de que a partir dessa pergunta nós vamos aflorando ideias, aflorando a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, fazendo outras perguntas em cima delas. Por exemplo, alguns estudiosos chegam à conclusão que o livro de Jó é o livro mais antigo do mundo. Não existe outros escritos mais antigos do que o livro de Jó. Ao ponto de que quando Moisés e outros que estavam... Moisés, que possivelmente escreveu o livro de Jó, e outros homens também, ao reproduzir essas falas, ou reproduzir esse livro de Jó, teve que encontrar palavras que fossem suficientes para fazer a conexão de um texto com o outro, porque se é o livro mais antigo do mundo, com certeza o vocabulário também não era rico como nós temos hoje. Quanto mais antigo era, menos palavras existiam, menor era o vocabulário. Hoje é fácil a gente pegar talvez um texto e traduzir esse texto do original para o português ou para qualquer outra língua, por conta do nosso vocabulário, de quantas palavras existem hoje. Tudo aquilo que nós temos hoje nem sempre teve, nem sempre existiu. Hoje nós temos um Aurélio, vários outros vocabulários que têm inúmeras palavras com as suas traduções, as suas importâncias, mas tente imaginar eles escreverem um livro como esse livro de Jó, que talvez tenha aí mais de 3.000 e 4.000 anos atrás. Tente imaginar isso. Há 4.000 anos atrás escrever um livro, a quantidade restrita que era de palavras. A gente olha e parece que essas palavras que estão escritas aqui, elas sempre existiam, mas nem sempre existiu essa quantidade de palavras.
E o livro de Jó é um livro que, se Jó talvez conhecesse o final desse livro, talvez Jó teria outra percepção em relação à sua vida e o que está acontecendo com Jó naquele momento. Mas o que me chama atenção e que sempre me chamou atenção, e todas as vezes que eu faço o relato de Jó, o que me chama atenção é Jó chegar no capítulo de número 42, versículo 5, ou em Jó capítulo 42 em si, quando Jó diz o seguinte: eu conheci o Senhor só, mas agora os meus olhos te vê. Eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te enxergam, os meus olhos estão te vendo. E a pergunta que eu sempre fiz e que já talvez procurei encontrar várias respostas para essa pergunta, foi de que a dor e o sofrimento e as perguntas que foram sendo elaboradas no decorrer desse livro, a dor de Jó fez ele chegar no capítulo 42 e dizer: agora sim os meus olhos te enxergam, agora sim os meus olhos te veem. Mas a forma que Deus, o próprio Deus, descreve Jó, é um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que desviava do mal. Mas como esse homem, com toda essa integridade, ele tinha esses comportamentos, essa perfeição que Deus descreve em relação a Jó, somente por ouvir falar dele. Jó, talvez baseado nisso, não tinham experiências a quais nós temos, porque hoje nós temos toda a palavra de Gênesis, Apocalipse. Nós vamos ver Deus abrir o Mar Vermelho, o Rio Jordão, quantas outras coisas que Deus foi fazendo nas Escrituras que nós temos acesso. Agora imagine Jó ter esse comportamento de integridade, de fidelidade, desviava do mal, sem ter isso aqui que nós temos hoje. Porque Jó não tinha as Escrituras nas suas mãos. Jó conhecia a Deus somente de ouvi-lo. Jó não tinha Gênesis para falar para ele sobre Abraão, falar sobre Isaac, sobre Jacó. Jó não tinha em suas mãos para ver Daniel e aqueles amigos de Daniel com a sua fidelidade. Jó não tinha em suas mãos os evangelhos como nós temos, Mateus, Marcos, Lucas. Não tinha o livro de Atos, não tinha Romanos, não tinha Colossenses, Filipenses, não tinha Judas, não tinha Apocalipse, não tinha os evangelhos, não tinha as cartas paulinas, as cartas de Paulo, de Pedro, não tinha Filipenses, não tinha Hebreus. Jó não tinha essas cartas em mãos. Jó não tinha esse acesso que nós temos, com um lugar restrito em palavras, em conhecimento, mas o fato de Jó ouvir falar de Deus era o suficiente para Jó manter a sua integridade, a sua fidelidade e desviar do mal por apenas ouvir falar. Imagine nós, com tantas coisas que nós já vimos Deus fazer, quantas coisas nós estamos tendo acesso às Escrituras daquilo que Deus fez. Agora eu imagino Jó em nosso lugar. Se naquela época, sem Jó ver o que você viu, sem Jó ter a percepção que você tem, sem Jó ter as Escrituras que você tem em mãos, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Imagine se Jó estivesse em nosso lugar. Imagine se Jó tivesse visto já os paralíticos que você viu andar. Imagine se Jó já tivesse visto os homens, os heróis da fé. Imagine se Jó tivesse em suas mãos, ou em sua frente, ou no seu ouvido, ou podendo enxergar tudo aquilo que você já enxergou durante a sua vida. O que Deus não falaria em relação a Jó? O fato dele apenas ouvir falar de Deus tornou ele um homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Imagine se Jó estivesse em nosso lugar. Como que Jó falaria em relação a Deus? Qual que era a descrição, qual era a carta que Deus escreveria em relação a Jó? Isso me leva a fazer também uma pergunta, a mim mesmo. Qual é a carta? Porque se a gente está vendo isso no Antigo Testamento, nós também vamos ver no Novo Testamento, Jesus também escrever cartas em relação às igrejas da Ásia. A minha pergunta também, de vez em sempre, em meu favor, é que tipo de carta, ou se Jesus está escrevendo uma carta ao nosso respeito, qual é o conteúdo dessa carta, onde está o seu nome, o meu nome, o nosso nome, qual é o conteúdo dessa carta? Quando Jesus escreve uma carta ao nosso respeito, ou quando Jesus escreve uma carta a essa igreja, qual é o conteúdo que está nessa carta que Jesus está escrevendo ao nosso respeito?
E se Deus fala de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, esse era o testemunho que Deus dava em relação a Jó. Qual é o testemunho também que Deus dá ao nosso respeito? Quando Deus escreve a nós, quando Deus está testemunhando a nosso respeito, o que é que Deus fala de mim, de você? Essa deveria e deve ser sim uma preocupação nossa. O que é que Deus fala ao nosso respeito quando Ele está falando de nós? E aqui nós estamos diante de um texto, um dos textos mais antigos do mundo. Quando eu leio esse texto, sabe, me leva a entender, irmãos, de que ninguém, mas ninguém mesmo, está blindado de passar por dores. Ninguém está blindado por passar por momentos de dores. Uma coisa que eu refleti quando eu estava lendo esse texto e pensando, graças a Deus, que Deus apagou da nossa memória a lembrança da dor. O resultado dela nós lembramos, mas a dor Deus apagou da nossa memória. Eu me lembro que eu já passei por 2 momentos de muita dor, nós chamamos cólicas renais, ou pelo menos é o nome que eu dou, de que ao ponto de eu ter que vomitar para que aquela dor passasse. Eu lembro do resultado, eu lembro dos momentos, mas eu não lembro da dor. Eu não consigo vivenciar novamente a dor. Eu não consigo, porque Deus apaga da nossa memória a dor. Nós sabemos os resultados, as consequências e quem você é após ela. Mas, por exemplo, você não consegue vivenciar a dor. Sabe por quê? Nós compartilhamos muita coisa da nossa vida, nós compartilhamos esse ambiente. Às vezes a gente compartilha celular, a gente compartilha microfone, a gente compartilha essas cadeiras, mas existe uma coisa que nós não compartilhamos, é a dor. Por isso que nós não podemos subestimar a dor de ninguém, a dor é única. E a única pessoa que sabe como é a dor é a que está passando por ela. É impossível o nosso irmão Natanael sentir a dor que eu estou sentindo, a dor que eu sinto, porque nós não conseguimos compartilhar a dor, e a dor não é possível compartilhar. Por isso, se nós temos na nossa mente de que nós de fato, ou ninguém na terra está isento da dor, nós iríamos julgar menos as pessoas, porque nós sabemos que um dia nós iremos passar por essa dor, e a dor é única, e a dor ela não é compartilhada. Ninguém consegue sentir a dor do outro. Ninguém consegue sentir a dor do outro, porque ela não se compartilha. Nem mesmo você, depois que a dor passa, você consegue sentir a dor novamente, porque Deus apaga da nossa memória essa dor. E é isso que acontece com a vida de Jó. Jó passa por tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós sabemos, e Jó chega no capítulo 6, versículo 9 e 10, Jó fala uma fala interessante no capítulo 6, versículo 9, do versículo 8 ao versículo 10. Jó vai falar o seguinte: se eu soubesse que era o Senhor que estava por detrás de tudo isso, eu morreria tranquilo. Por isso que quando nós estamos olhando aquele texto que a mulher de Jó fala, amaldiçoa esse Deus e morre, é justamente isso que está acontecendo. Jó está dizendo, se eu tenho a ciência de que o Senhor está por detrás da minha história, eu morro tranquilo. Algo que me chama muita atenção no livro de Jó, nos 42 capítulos, é que Jó, em momento nenhum, Jó atribui o que ele está passando ao diabo. Ao contrário de muitos cristãos, principalmente na nossa época, se dói a unha é o diabo, se perde o emprego é o diabo, se fica enfermo é o diabo. Toda coisa que acontece de ruim é o diabo. Em momento nenhum Jó atribui nada o que está acontecendo na vida dele, que é o diabo. Em todo momento o diálogo com Jó é em relação a Deus, ou é com Deus. O diabo não tem lugar na agenda de Deus. Isso deveria acontecer conosco também, irmãos. Às vezes, um tempo atrás eu fiquei com uma pessoa, e todas as vezes que ele se referia a alguém que tinha saído da igreja ou feito alguma coisa, ele falava assim, e sabe, irmãos, tem pessoas, tem cristão que na vida dele o diabo tem muito mais lugar na sua agenda do que o próprio Deus. Tem cristão que fala muito mais do diabo do que de Jesus, muito mais do diabo. Tudo que acontece de ruim ou qualquer coisa que acontece na vida dele, ele atribui ao diabo. 42 capítulos do livro de Jó. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui passamos coisas semelhantes do que Jó passou. Ainda que muitas vezes nós temos a ousadia de dizer
que eu estou sofrendo como Jó, estou passando como Jó. Nós temos essa ousadia em dizer isso. Mas, por mais que nós sabemos que nós não passamos nada ou semelhante do que Jó passou, nenhum momento, irmãos, em nenhum momento Jó atribui o que ele está passando alguma coisa ao diabo. O diabo não tem lugar na agenda de Jó. Você não vai ver isso acontecer na fala de Jó. Por quê, irmãos? Porque Jó é ciente de que a vida dele, por mais que ele conhecia a Deus só de ouvir, Jó era ciente que a vida dele, a agenda dele estava nas mãos de Deus. É importante a gente ter essa consciência, irmãos. É importante a gente deixar de atribuir o diabo e direcionar a nossa vida e o que acontece conosco em relação ao diabo, e entender que o diabo sim faz, mas ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer, irmãos. O livro de Jó também me dá essa ciência. Então, se você é assim, ou se você conhece cristão assim, para de dar lugar na sua agenda ao diabo. O diabo não pode ter lugar na nossa agenda. Em momento nenhum, por mais que Jó perdeu o que ele tinha, perdeu os filhos que ele tinha, perdeu os trabalhadores que ele tinha, perdeu os galpões que ele tinha, Jó perdeu, mas em nenhum momento Jó vai dizer: o diabo tem alguma coisa a ver com isso. Vocês já viram em algum momento Jó atribuir alguma coisa que ele está passando ao diabo? Em nenhum momento, irmãos, o Jó não faz isso. Por quê, irmãos? Por que Jó não faz isso? Isso me chama a atenção. Se você talvez viu Jó atribuir o que ele está passando ao diabo, eu ao ler, algumas vezes que eu já li o livro de Jó, eu não enxerguei isso ainda. Agora, se coloque no lugar de Jó. Se coloque no lugar de um homem mais rico daquela época. Perdeu o que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu os animais. Seja sincero, nós no lugar de Jó, a gente teria coragem de atribuir aquilo que está acontecendo com Jó à permissão de Deus, ou dizer que Deus está permitindo que Jó passasse por tudo aquilo, se nós estivéssemos no lugar de Jó? Gente, tenta imaginar o ibope que o diabo não teria na nossa vida se a gente estivesse passando pelo que Jó passou. Se a gente passaria pelo menos 5 ou 10 minutos sem atribuir a isso, dizer que o diabo está furioso, o diabo que tocou isso, o diabo que tocou naquilo, o diabo, e de fato foi pela permissão de Deus, mas Jó não atribui, e isso me chama muita atenção, irmãos. Sabe, irmãos, sério, principalmente antes de eu converter, eu passava na porta de algumas igrejas. Gente, a única coisa que eu escutava na oração era: sai diabo da depressão, sai diabo disso, sai diabo daquilo. Eu falei: gente, que hora que Deus vai chegar nesse lugar? Você vai ver nas orações do apóstolo Paulo, você não vê o apóstolo Paulo em momento nenhum expulsar um mal daquele lugar onde ele está cultuando a Deus. Sabe o que Paulo faz? Paulo clama a presença de Deus, porque Paulo é ciente de que aonde a presença de Deus está, não há lugar para mais nada, inclusive para o nosso eu. Aonde a presença de Deus está, não tem lugar para mais nada, inclusive para o próprio diabo. E aí nós vamos ver o livro de Jó, e a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, nesse capítulo que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Satanás está ali, e de repente ele chega até Deus, e é interessante como que a visão das pessoas, ou a visão de que Deus tem em relação a Jó, é diferente da visão que o diabo tem em relação a Jó. Isso é interessante. Sabe, irmãos, eu lendo esse texto de Jó, eu fiquei preocupado, Rafael, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas com muito mais com o olhar do diabo do que com o olhar de Deus. E eu vou te provar isso. Deus olha para Jó e fala assim: homem íntegro, reto e temente a Deus. O diabo olha para Jó e fala assim: ele só te segue por interesse. Ele começa a acusar Jó. Alguém que está aqui já acusou alguém por aquilo que ele não fez? Gente, isso é muito sério. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, com o olhar de Satanás. É pesado? Talvez sim, talvez não. Mas a gente vai ver que quando a gente olha com o olhar de acusação para as pessoas, principalmente para aquilo que elas não fizeram,
Nós estamos olhando igual Satanás está olhando para Jó. Deus olha para Jó e fala: homem íntegro, reto, temente a Deus. Tinha defeito Jó? Te mostro inúmeros defeitos de Jó nesses 42 capítulos, inúmeros. Mas a forma que Deus olha para Jó é diferente da forma que o diabo olha para Jó. Satanás olha para Jó acusando, Deus olha para Jó mostrando um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. E outra pergunta que eu faço nesses apenas 5 versículos que nós lemos é: com qual olhar nós olhamos para as pessoas? Com o olhar de Satanás ou com o olhar que Deus olha? Porque todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, nós olhamos como Satanás olha. Por isso que eu falei, grave esse finalzinho do versículo 12. E Satanás saiu da presença de Deus. Gente, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, nós nos parecemos muito mais com o diabo. Sério, gente. Todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, nós nos parecemos muito mais com Ele. Todas as vezes que nós estamos perto de Deus, nós parecemos mais com Deus. E é fácil a gente saber: pastor, não fala isso. Lê a Bíblia, lê esses 5 versículos e tenta ver com qual olhar você olha para as pessoas. Com o olhar que o diabo olha, o diabo olha para o mesmo homem que Deus falou assim: homem íntegro, reto, temente a Deus, desvias do mal. Esse mesmo homem, Satanás olha e fala assim: ele te serve por interesse. Olha a inveja que o diabo já demonstra em relação a Jó e fala: ele te serve por interesse. Tira o que ele tem. Quando você tirar o que ele tem, você vai ver o comportamento dele em relação a você. Ou seja, mostrando, irmãos, de que infelizmente, muitas vezes, nós servimos a Deus por interesse, com medo de perder o que nós temos. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, não saímos da igreja com medo de perder o que nós temos, irmãos. E é isso que o diabo fala também para Deus em relação a Jó, e que era mentira. E falando assim: olha, toca, quando o Senhor tocar, o Senhor vai ver o que vai acontecer. É só a gente perder, irmão, alguma coisa que a gente tem. Quando a gente perde alguma coisa que a gente tem, que a gente gosta, a gente entra em desespero e já começa a falar assim: Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Mostrando, sabe o que é, irmãos? De que muitas vezes, como diz aquele hino, muitas vezes nós queremos muito mais as mãos de Jesus do que os pés dele. Porque os pés eu vou ter que andar, as mãos eu vou só receber e alguém me serve. As mãos é fácil, que eu sento, eu deito e alguém vai me servindo. Agora os pés a gente tem que caminhar. Os pés a gente tem que gastar, os pés a gente tem que deixar dar calo. E aí o diabo fala: o mesmo homem que Deus olha e fala homem íntegro, reto, temente a Deus, é o mesmo homem que o diabo olha e fala assim: ele só te serve por interesse. Só por interesse. E aí, irmãos, a minha pergunta que eu volto a fazer para vocês é: com qual olhar nós olhamos para as pessoas? Desculpe se isso te machuca, irmãos. Para mim não tem problema, eu te peço perdão, mas para mim não tem problema. Mas todas as vezes que nós temos comportamentos como esse, nós parecemos muito mais com o diabo do que com Deus. Pastor, o senhor não pode falar isso. É só olhar os comportamentos nossos. Quando a gente olha o nosso comportamento, a gente vai ver. Mas por que isso acontece, irmão? E Satanás saiu da presença de Deus. Nos últimos 21 dias, o que tem feito parte das minhas orações é: Deus, segura nas minhas mãos, porque senão eu caio. Segura nas minhas mãos, porque senão eu caio mesmo. Porque o meu coração é desesperadamente corrupto. Vocês já viram que a gente não precisa se esforçar para pecar? A gente não precisa se esforçar para falar mal dos outros, mas a gente tem que se esforçar para ver a qualidade de alguém. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu tive a ousadia de tentar compartilhar com alguém que a minha irmã ia batizar. E eu, mas até aí beleza, mas por que você está chorando? Porque essa pessoa que é crente falou que minha irmã não pode batizar, que ela está cheia de demônio. Eu falei: sério, irmã? Sério? E eu falei assim: irmã, não preocupa com isso não, porque uma coisa é o que Deus fala e uma coisa é o que as pessoas falam. Sabe, e muito triste, chorando por isso, e eu vendo assim,
como que os nossos comportamentos como cristão está indo. E aí, olha o que o diabo faz. E às vezes, irmãos, infelizmente, ao invés da gente dar lugar e estar perto de Deus e ter os parecer com Cristo, os nossos comportamentos nem sempre, irmãos, nem sempre se parece com Cristo. Isso é uma das histórias que eu ouço diariamente. Sabe, eu vendo essa pessoa no desespero, chorando, ao mesmo tempo feliz, porque aí a irmã ia batizar, eu mesmo triste. Eu falei, mano, fica tranquilo, isso acontece, mano. Isso acontece. Sabe, irmãos? E aí eu olho para o que eu frisei olhando esse texto de Jó é como Deus olha e como o diabo olha. E eu fiquei vendo assim, pensando, os meus olhares estão sendo os olhares de Deus ou está sendo os olhares de Satanás? Como é que eu enxergo as pessoas? Sabe, irmãos, porque voltando o finalzinho do versículo 12, e Satanás saiu da presença de Deus. E todas as vezes nós saímos da presença de Deus, os comportamentos nossos é bem parecido com os comportamentos do diabo. E todas as vezes que nós estamos perto de Deus, os nossos comportamentos se parecem muito mais com daquilo que Deus é na sua essência. E ele vai dizer que, e o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém na terra, homem perfeito, íntegro e que teme a Deus e se afasta do mal. E então Satanás responde ao Senhor e disse, acaso teme Jó teme a Deus por nada? Ou seja, Jó tem algum interesse por aí. Você está achando que Jó teme ao Senhor assim, por nada? Existe algo por trás. Eu sei, irmãos, que nós como seres humanos, nós temos muitos interesses. A gente às vezes se aproxima das pessoas por aquilo que ela pode oferecer para a gente, irmãos. E é isso aqui é o sentimento do diabo. O diabo está falando isso aqui, olha, Jó te serve por interesse. Irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta, porque vocês notaram que eu gosto de muita pergunta, né? Se Deus hoje, a partir de hoje, Deus não respondesse mais nenhuma oração sua, Ele não te desse mais nada daquilo que você precisa, mesmo assim, você ainda continuaria servindo a Deus? Se você chegasse hoje na sua casa e a sua casa tivesse ido água abaixo, como foi a casa de Jó, os filhos tivessem morrido, perdessem tudo, nós ainda, mesmo assim, iríamos continuar servindo a Deus? Não vamos tão longe como Jó foi, não, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando misericórdia, mas se Deus, agora em diante, Deus não respondesse mais nenhuma oração sua, assim ainda nós continuaríamos a servir a Deus? Ou a gente já perderia a nossa fé agora? Essas perguntas nós devemos fazer às vezes, irmãos, porque se a nossa resposta for não sei, a gente ainda tem tempo de olhar e dizer, Deus, até aqui eu servi o Senhor por interesse, até aqui eu servi o Senhor por aquilo que o Senhor pode me oferecer, até aqui foi, até aqui eu servi ao Senhor por aquilo que o Senhor pode me dar, eu tenho interesse em servir para o Senhor e o que eu quero é as mãos do Senhor, aquilo que o Senhor pode me oferecer. E aí no versículo 9 fala, e Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Versículo 10, tu não fizestes uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados, tu abençoastes o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Jó está dizendo, olha, o Senhor fez uma cerca em volta dele e nada toca o que ele tem, e dia após dia aquilo que ele tem continua aumentando. Então quem é que não serve o Senhor desse jeito? Quem é que não te serve vendo os animais aumentando?
Quem é que não te serve vendo a sua riqueza aumentando? Quem é que não te serve vendo as bênçãos sendo derramadas sobre a vida dele, sobre aquilo que ele tem? Quem é que não te serve assim? Gente, Jó vai na ferida do ser humano. Sabe, irmão, deixa eu dizer para vocês, Deus nunca prometeu para o homem que daria um bênção para ele enquanto ele o adorava. Quem prometeu bênção para o homem enquanto ele adorava foi o diabo. O diabo falou para Jesus dizendo assim: olha, é somente se prostrar e me adorar e eu te dou tudo. Quem prometeu bênção enquanto adora foi Satanás, não foi Deus. Deus nunca prometeu para o ser humano dizendo: quanto mais você adora, mais você recebe. Em lugar nenhum na Bíblia fala isso, gente. A Bíblia fala o seguinte: quanto mais você me serve, quanto maior é a sua vida piedosa, mais você será perseguido pelo meu nome. Ao contrário daquilo que o diabo oferece. Jesus oferece o seguinte: enquanto mais piedoso você for, mais você vai sofrer pelo meu nome. O diabo fala: enquanto você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Então não foi Jesus que prometeu bênção enquanto nós adoramos, não, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se você quer levar uma vida piedosa, você vai sofrer. Se você quiser levar uma vida piedosa, você vai ter perseguição. E aí ele fala no versículo 10 e fala assim: olha, mas é claro, o Senhor cerca tudo que ele tem, o Senhor não deixa ninguém tocar. Aí no versículo 11 ele vai e fala assim: olha, mas estende as tuas mãos agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face, dizendo assim: olha, à medida que ele for perdendo, à medida que ele for perdendo o que ele tem, ele vai começar a murmurar e vai começar a reclamar. Gente, eu olho assim a fala, Natanael, do diabo aqui, e parece que o diabo estava olhando para 2020. Se tem uma coisa que nós murmuramos e reclamamos, é quando nós começamos a perder o que nós temos. Nós vamos perdendo e a gente começa a reclamar. E o diabo disse: é só ele começar a perder que ele vai te amaldiçoar. À medida que ele vai perdendo, ele vai te amaldiçoando. E é assim que vai acontecendo com a gente, não é, irmão? À medida que a gente perde algumas coisas que a gente ama, que a gente gosta, a gente vai perdendo e a gente vai vendo que a gente já vai perdendo a fé, a gente já não ora como deveria orar, como orava antes, e a gente já vai caminhando mais devagar, e aí a gente já começa a enxergar Deus como enxergava antes, e vai mostrando, sabe o que é? Nós servimos a Deus muitas vezes pelo interesse. Mal sabia Jó de que esse processo na vida de Jó tornaria um homem. Se ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, Deus queria levar Jó para um lugar e para viver experiências que até então Jó não tinha vivido com Deus. Deixa eu te falar, ninguém sai igual. Ninguém sai igual quando ele enfrenta e ele passa pela dor. Sabe, as dores que você passou na sua vida, foi elas que te tornaram a pessoa que você é hoje. Como eu disse, Deus apaga da nossa memória a dor. A gente se lembra da dor e o resultado, mas a dor em si, você não consegue viver. Alguém aqui, por exemplo, já teve uma dor insuportável de cabeça, por exemplo? Você lembra dela, mas você não vivencia ela novamente. Porque Deus apaga da nossa memória a dor. Ele não apaga o resultado, mas você não consegue, você só vai falar assim: a dor foi insuportável, mas você não consegue viver ela novamente. Você pode ter talvez outra dor de cabeça depois, uma enxaqueca, algo parecido, mas aquela que passou, você não consegue viver ela. Você consegue ver o resultado após ela. Então, nenhum de nós somos o mesmo depois que nós passamos pela dor. Nenhum de nós. Jó também não foi o mesmo. Jó 42 mostra o homem que ele foi depois da dor que ele passou. E aí ele chega no versículo 12 e fala: somente sobre ele não estende as tuas mãos. E então Satanás se foi da presença do Senhor. E esse finalzinho desse versículo 12 foi o que ficou martelando na minha cabeça. E Satanás saiu da presença do Senhor. Todas as vezes nós saímos da presença do Senhor, irmãos, o que nós viramos, os nossos comportamentos, é bem longe daquilo que Deus espera de nós.
É bem longe. É bem longe daquilo que Deus espera de nós. É bom nós entendermos nesse versículo, irmãos, que a crise chega para todos. Agora a questão é o que Deus irá ouvir dos nossos lábios dessa crise. O que Deus irá ouvir dos nossos lábios dessa crise. Outra coisa interessante que a gente tem que saber é que depois dessa crise, depois dessa dor, nós nunca mais seremos o mesmo. Ou depois dessa dor e dessa crise, nós já não somos mais o mesmo. Nós não somos o mesmo depois da crise, nós não somos o mesmo depois da dor. A dor, de fato, sim, tem algo pedagógico e ela vai nos tornar melhor do que quando nós entramos naquela dor. Então entenda de que as situações constrangedoras que às vezes nós enfrentamos e passamos, o intuito de Deus não é de nos envergonhar, o intuito de Deus é nos fazer parecido a cada dia mais com Ele. Esse é o trabalho de Deus, nos fazer cada dia mais parecido com Ele. Mas todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor, nós deixamos de ser parecido com Ele. E se nós deixamos de ser parecido com Ele, nós tornamos parecido com outra coisa, irmão. Não tem como. A pergunta é: com quem é que nós queremos nos tornar a cada dia mais parecido? Então, depois da crise, nós não seremos mais o mesmo. Depois da dor, você não é mais a mesma pessoa. Sem dúvida nenhuma, você se tornará melhor e mais forte depois da dor e depois daquele sofrimento. Nós não somos mais o mesmo depois da dor. E aí quando nós lemos Jó 42, Jó não era o mesmo daquele homem do capítulo 1, do capítulo 2. Jó olha e fala. A fala de Jó no capítulo 42, duas falas de Jó que me chamam a atenção é: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A outra fala de Jó no mesmo capítulo que me chama a atenção é: eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó era ciente e consciente de que a vida dele estava nas mãos de Deus. Estava nas mãos de Deus. E de que a sua agenda e tudo aquilo que está acontecendo com Jó, Deus não perdeu o controle daquela situação, gente. Deixa eu te falar, irmãos, nem sempre as coisas na vida vai acontecer do jeito que a gente espera que aconteça.